Olá, olá, muito boa tarde e bem-vindas, bem-vindos, mamães, bebês, todos os que decidiram tirar um bocadinho para estar aí desse lado comigo e com a nossa convidada especial de hoje, a doutora Inês Marques. Eu agora vou pôr aqui os comentários a ficarem visíveis e vou perguntar se me ouvem bem e se está tudo ok com a transmissão, se me veem bem, se me ouvem bem, que isso é que é o importante. Contem-me lá coisas, quem está desse lado, e digam-me lá se escutam bem, se a ligação está ok, que às vezes há assim umas pequeninas falhas. Eu cheguei um bocadinho mais cedo, que não sou típica portuguesa, apesar de ser portuguesa. Então, contem-me lá aí algumas coisas nos comentários, no chat. Quem está aí desse lado, se me ouve bem, se vê bem. Eu prometo que nós vamos ser práticas. Eu gostava muito que esta live workshop, porque tem conteúdos que eu quero entregar, por isso lhe chamei live workshop, nós iremos estar à partida aqui uma horinha, se conseguirmos ser mais eficazes, assim o seremos. E eu aguardo aqui os vossos comentários, por favor. Aqui nos meus comentários, que eu estou numa plataforma que é o StreamYard, não me aparece nada. Contem-me lá. Vou ver se está tudo ok no Facebook, só aqui no meu telefone. Estão 5. Digam-me quem é que está a ver desse lado, de onde é que me fala e se já tem bebê ou se está grávida. Vocês podem escrever nos comentários, está bem? Contem-me lá coisas. Está tudo com vergonha desse lado ou estão com os bebês ao colo e não conseguem escrever? Eu também sei que isto tem um delay. Contem-me lá coisas. A Ana diz-me aqui que não vê nada. Mas não vê nada como assim. Estão com vergonha desse lado ou estão com os bebês ao colo e não conseguem escrever? Ah, pois não. Deixem-me ver aqui. Também sei que isto tem um delay. Vamos lá ver se já está. Supostamente a mim aparece uma coisa tão estranha. Mas não vê nada. Pois está aqui alguém a dizer que não vê. Tem que ver se conseguimos que vocês já me vejam. Digam-me lá coisas. Depois já vi que está preto já. Coisa estranha. Isto é que não era suposto. Vamos lá, só aqui um bocadinho. Digam-me lá se já vem ou se está só preto. Por favor. Já está. Boa! Olá! É que isto é sempre assim. Aqui do meu lado estava tudo bem. Eu depois fui aqui ao telemóvel é que vi que não estava. Mas pronto. Ainda está tudo preto? Ai, não me digam isso, por favor. Porque senão eu vou ter que fazer direto de outra forma. Mas não dá muito jeito, porque estamos no YouTube. Deixem-me cá já agora só ver como é que está a ligação no YouTube. Desculpem lá estas coisas assim imprevistas. Porque se estiver bem no... Já está ok? Já me veio aqui o meu sorriso de felicidade por não estar com constrangimentos na câmara. Eu vou só pesquisar aqui o YouTube, só para eu também. O YouTube está ok. Pronto, se houver alguma coisa, boa. Então, acho que a Vanessa é a minha prima, a Vanessa, que tem um bebê pequenino. Pronto, já me estão a ver. Entretanto, também vou dar as boas-vindas à Inês, que chegará mais daqui a pouco. E agora vou só aqui ver os vossos comentários. Temos a Ana Nogueira, do Porto, com 33 semanas.
temos aqui um bebê de 4 meses. Vou pedir uma coisa, quem está a ver no grupo do Facebook, carregue por cima do aviso, tem lá uma coisinha do StreamYard, que se vocês clicarem lá eu já consigo ver os vossos nomes. Está bem? Assim não consigo, assim fica confuso para mim, para eu conseguir interagir convosco. Quem está no Facebook, clique lá naquele link, não há mal nenhum, é só para eu conseguir ver aqui deste lado, desta plataforma, aquilo que está, ou seja, os vossos nomes. Dar as boas-vindas. Certamente vão entrar algumas pessoas, outras disseram que só conseguiam também estar mais tarde. Portanto, eu estou nesta plataforma para que fique também gravado, vamos ver se conseguimos, porque às vezes existem, de facto, constrangimentos e temos que os contornar e saber aceitar que às vezes as coisas são aquilo que são e nem sempre conseguimos, com a tecnologia, prever tudo, não é? Prever se corre tudo bem. Então, eu vou dar-vos as boas-vindas. Vou aqui fazer um pequenino enquadramento de quem é que eu sou, até porque no grupo que vocês fazem parte e também no YouTube, no meu canal do YouTube, estão outras lives que nós já tivemos temáticas aqui do ciclo do Sou Mãe e Agora, em que falámos sobre o choro, falámos também sobre o Sou Mãe e Agora, o que é isto, não é? Aqui, aquelas emoções e aquelas coisas todas que aparecem de um outro ângulo. Também as necessidades que às vezes surgem nesta fase e, portanto, essas lives, esses encontros estão disponíveis no meu canal do YouTube e vocês também podem lá ficar a saber um bocadinho mais sobre mim. De qualquer forma, eu sou a Ana Henriques, sou a fundadora do Ohana by Ana Henriques, assim Famílias Conscientes, como eu lhe costumo chamar, e sou, para além de tudo, mulher, mãe, e depois de ter sido mãe, eu alterei aqui um bocadinho o meu percurso de vida, porque encontrei de facto a minha missão. Acontece a muitas das mães, e então eu fui-me especializando nas áreas de baby yoga, de play yoga, portanto, o desenvolvimento infantil, a meditação, a educação mindfulness, e de 2016 para cá eu tenho-me especializado cada vez mais na área da parentalidade. Parentalidade consciente, sou certificada profissionalmente para o ser e também tenho uma certificação em parentalidade generativa. O que é isto? Tem a ver com as emoções. Tem a ver com de que forma é que nós podemos gerar emoções daquelas que são generativas, daquelas que acrescentam valor e não ao contrário, aquelas que nos tiram poder e que nos tiram a pessoa que nós também queremos ser e na relação com os nossos filhos. Portanto, a área de coaching, PNL, tudo aqui interligado porque fizeram a diferença na minha vida. Este Sou Mãe agora apareceu de uma necessidade que eu via as mães com as quais trabalhava, que tinham os bebés pequeninos e que se sentiam muitas vezes perdidas, porque a maternidade pode ser muito bonita, e é, no entanto, tem também um lado sombra, como de resto tudo na nossa vida. E, às vezes, eu sentia que, daquilo que eu observava nas minhas aulas de Baby Yoga e na relação das mamães e com os bebés, que se eu conseguisse transmitir uma série de conhecimentos ligados à parentalidade, ligados ao desenvolvimento da criança, iríamos atuar numa vertente de precaução e de prevenção de determinadas coisas. E é muito mais simples aprender quando os bebês ainda são pequeninos, que também há mais receptividade e já não se criam alguns problemas na relação, do que depois quando começam a surgir as birras e os desafios. Portanto, conseguir atuar dessa forma é muito importante que o seja. No entanto, esta fase da maternidade é assim toda uma descoberta e todo um conjunto de novidades e tudo que pode ser um abalo muito grande ou pode não ser. Normalmente é um encontro connosco mesmas. E há aqui eu costumo dizer que a maternidade é o maior curso de desenvolvimento pessoal para quem assim queira também descobrir-se e encontrar-se. Então, eu vou partilhar aqui, vou perguntar de onde é que vocês estão a ver. Contem-me lá coisas aí. De onde é que vocês estão a ver, enquanto eu preparo aqui umas coisinhas. Temos aqui uma imagem bonita de um bebê a dormir ao colinho da mamã. De onde é que vocês estão a ver? Contem-me lá coisas. Já para não perguntar qual é a intenção ao estarem aqui. Isso é uma reflexão que eu gostava muito que vocês fizessem. Até porque quando falamos de bebés e mamãs e o casal, porque é muito importante, é importante que haja uma pesquisa interna, ou seja, uma orientação interna de, afinal, mas porquê eu quero ser mãe, não é? É porque é by the book, porque se casa, porque se tem filhos, ou vem de outra motivação, outra intenção cá dentro. Tenho aqui a Wanda a dizer do entroncamento. Obrigada, Wanda. E vou dar um bocadinho, porque temos sempre aqui o nosso delay.
Eu depois, só para vos dizer, eu vou-vos enviar um e-mail com os acessos a esta live, portanto, para poderem rever ou até partilhar, e das outras, está bem? E quem esteve aqui também, depois vai receber no final do dia da manhã, portanto, na outra live, um miminho pela presença. Então, vamos lá. Temos aqui da trofa. Boa. Então, esta live é sobre, afinal, o que é que precisa o meu bebê? E eu foquei-me aqui em 2 aspectos, para mim, essenciais, que têm a ver com o bem-estar emocional e com o bem-estar físico. Eu, enquanto professora de yoga para bebés, e trabalhava muito com a mamãe e com o bebê, e também tenho a parte da massagem infantil, nós logo começamos com o bebê tem, o mínimo de idade são 6 semanas. Então, eu observava muitas coisas a nível do bem-estar físico, que são extremamente importantes para o bebê também estar tranquilo, e que mais à frente vou partilhar convosco, e até porque tive muita formação de especialistas na área da osteopatia e da fisioterapia, que nos ajudavam, enquanto professores, a ter assim um olho um bocadinho mais clínico, e muitas vezes eu até tinha que encaminhar algumas mamães, porque de facto surgiam ali pequeninas coisas que depois faziam toda a diferença no bem-estar do bebê, quer físico, e obviamente que isso depois está interligado com o bem-estar emocional. Então, o bebê normalmente nasce imaturo, não é? E muito dependente de nós. Diríamos que até ali aos 9 meses o bebê está muito, muito dependente da mãe. É uma curiosidade e, de facto, estas necessidades que o bebê tem até aos 9 meses, mais ou menos, são normalmente as mesmas necessidades que o bebê tinha in utero, que são de comunicação, de contacto, o bebê precisa de sentir que está em contacto com a sua mãe, de movimento, este embalar no andar da mamã embala o bebê, e de alimentação, neste caso permanente, e depois eu também vou ligar um bocadinho aqui a parte da amamentação. Então, o bebê, nós aprendemos muito facilmente que existem várias necessidades físicas do bebê, que nós temos que atender, convém atender, não é? Porque é o sono, a alimentação e a higiene. Estas são aquelas necessidades físicas que nós normalmente sabemos, nos orientamos e que está tudo bem. Depois, à medida que o bebê tem necessidades psicológicas também. E é muito curioso, eu já vou aqui abordar um bocadinho destas necessidades psicológicas e explicar-te que as trouxe, porque são também interligadas com as necessidades dos mais crescidos, ou seja, são nossas, são humanas, e são daquelas que nos ajudam muito quando as crianças já começam a ser maiorzinhas e na nossa relação com eles. Então, estas necessidades psicológicas, nós podemos dividi-las entre a segurança, e é muito importante para o bebê sentir este contacto, esta vinculação segura, que normalmente é com a mãe, é com o cuidador mais presente, que normalmente é a mãe. Não quero com isto dizer que depois o bebê não faça a vinculação segura com o pai, está bem? Mas normalmente há um papel de vinculação segura que é o da mãe. O bebê também tem uma necessidade de conexão e de pertença, sentir-se parte, e precisa, com isso, de respostas adequadas. O bebê comunica, chora e tem uma resposta adequada. Nós vamos ver as primeiras necessidades físicas estão atendidas, e depois, se há alguma questão, também que o bebê precise de sentir mais colo. Então, aí há uma resposta também ajustada. E não vamos mais longe, está aqui o colo logo a seguir. A presença e o amor incondicional. E tu desse lado dizes-me assim, olha, pois é normal, sim, eu amo incondicionalmente o meu bebê. Sim. E será que nós amamos incondicionalmente os nossos filhos? É que há outros tipos de amor. E às vezes, nós, na nossa melhor das intenções, achamos que amamos incondicionalmente e estamos a amar com algumas condições. Porque quando eles são mais velhos, se tu não fizeres isto, eu não fico tão feliz. E aí já tem uma condição. E muito facilmente, quando nós não estudamos ou não aprofundamos este tipo de coisas, corremos esses riscos. Depois, o bebê precisa também de curiosidade e de experiência. Obviamente que tudo muito ajustado à etapa, e se o bebê tem um dia, ou 2 dias, ou uma semana, ou um mês, é muito diferente, não é? Esta curiosidade e esta experiência, porque o bebê vai conseguindo estar mais tempo acordado, e também temos que adequar estas novidades, estes estímulos sensoriais, de acordo com a etapa de desenvolvimento do bebê, a idade do bebê. É muito importante, porque às vezes o que eu noto é que existem crianças, umas superestimuladas, outras subestimuladas. Então, este QB de estímulo é muito importante nós termos estas noções e percebermos como é que podemos fazer, e dizer também que, por exemplo, uma televisão ligada com o bebê presente na mesma divisão é um estímulo que não deveria existir para um bebê.
porque os feixes de luz fazem muito mal ao desenvolvimento cerebral do bebê. Portanto, é aqui algumas coisas que são de facto muito importantes. Depois, também há uma outra necessidade de reconhecimento e significância. O bebê precisa de ser visto e ser amado. E esta necessidade, mas nas crianças ditas mais desafiantes, normalmente é esta necessidade que não está lá, não está a ser suprida. E por isso o bebê torna-se mais desafiante, porque de facto precisa só de ser visto e ser amado. E isto todos nós temos muito presente na nossa vida. E uma criança que normalmente não há resposta adequada e não apoiada, ela vai procurar sempre um contacto. Uma criança que não se sente amada, porque uma coisa é nós dizemos que amamos, mas há um caminho muito longo entre o que nós dizemos e o que a criança sente. Está bem? Portanto, há que ter muito esta visão. Portanto, uma criança que não é amada vai pedir amor noutros sítios, noutros lugares, e vai sempre sentir-se insatisfeita. Por outro lado, quando o bebê tem todas estas necessidades que eu falei atrás atendidas e respeitadas, ele vai crescer e evoluir. E eu gosto muito desta frase. Esta frase está aqui, por acaso não pus a autora, é da Laura Gutman. A Laura Gutman tem um livro que eu já partilhei nas minhas redes, que é a maternidade, o encontro com a própria sombra. E tem outros, ela trabalha muito na biografia humana e, de facto, ela tem frases muito interessantes para esta etapa de desenvolvimento da mãe e do bebê. E ela diz, lembra-te que ninguém pede aquilo que não precisa. Normalmente, se o bebê chora, alguma coisa se passa. E depois tem aqui esta frasezinha, comunica desde sempre com o teu bebê. A comunicação, nós achamos, mas ele não percebe, bebezinho. O bebê percebe. O bebê não sabe ainda falar e quanto mais tu falares, também mais ele vai desenvolver a sua própria linguagem. Mas depois há uma comunicação, a nossa comunicação, só 7% é que são as palavras. Portanto, tudo o resto é o tom, é a nossa postura. Portanto, tudo isso o bebê aprende e é muito importante a comunicação. Vais ver que nisto da parentalidade a comunicação é muito, muito, muito importante. E qual é o bem-estar emocional da mãe recém-nascida? Esta mãe recém-nascida, primeiro, para estar bem psicologicamente, precisa de aprender a não exigir demasiado de si mesma. Precisa de partilhar aquilo que sente e aquilo que pensa da sua maternidade e também precisa de se permitir, sem culpas, a cuidar de si mesma. Aceita ajuda e, acima de tudo, dá tempo aos dois para se conhecerem, a ela mesma e ao bebê. Isto é muito bonito, parece muito simples, mas eu contacto com várias mães, percebo que há um peso, e amanhã vamos falar muito sobre isto, um peso da culpa por sentir-se mal em fazer determinada coisa, sentir-se mal por se colocar um bocadinho na própria agenda. Sim, o bebê precisa muito da mãe. Então, primeiro, eu diria que os 3 primeiros meses são assim fundamentais de ligação e de união, de fusão até emocional, mas é muito preciso que a mãe haja sem culpas. Então, uma mãe tem que ter também as suas necessidades físicas atendidas, na questão do sono, da sua própria alimentação, da sua higiene. Quantas vezes as mulheres, as mães, dizem: o marido chega a casa e eu ainda nem sequer tomei banho. Eu sinto-me de rastro, estou ultra cansada, tive o dia todo com o bebê ao colo, eu não almocei como deve ser, eu não fiz grande coisa, eu nem sequer consegui tomar banho, porque o bebê teve cheio de cólicas, porque chorou muito tempo. Isto acontece. Mas, por isso é que é tão importante uma coisa que vem aqui à frente, que é haver uma ajuda para estas necessidades físicas estarem atendidas. E muito, muito autocuidado. As psicológicas também têm muito a ver com aquilo que falámos para o bebê, porque não fossem as necessidades humanas. Segurança, de largar o controle e a culpa, que era o que eu falava há pouco, de conseguir estabelecer uma comunicação empática com o pai, porque o próprio pai também está a aprender a ser pai, tal e qual como tu aí desse lado estás a aprender a ser mãe, precisa de reforçar a sua confiança em si mesma e nos outros, precisa de tempo para esta aprendizagem, tempo para se adaptar, porque há todo um conjunto de fases. Nós amanhã vamos falar muito na mãe, está bem? E paciência. E precisa de aprender também a gerir as visitas. Eu gosto muito de dizer assim, se tu estás a dizer
que sim porque estás a dizer sim a ti mesma, ou tu estás a dizer sim aos outros, mas estás a dizer não a ti. Se tu estás a dizer não a ti, esquece, não faças isso, porque não te estás a colocar a ti como prioridade. Então, nas visitas também é importante gerir, e se tu não estás tranquila, se falta alguma coisa, se não te apetece fazer sala, comunica, olha, eu gostava de receber, mas precisei de ajuda para isto, se trouxeres uma sopa era fixe, este tipo de coisas também são muito importantes, porque antigamente havia uma aldeia para cuidar do bebê, neste momento as mães sentem-se muito, muito sozinhas. Contem-me lá, aí desse lado, está tudo ok? Estão a acompanhar? Está-vos a fazer sentido aquilo que eu estou aqui a dizer? Vou dar um bocadinho de tempo para o delay. Antes de irmos aqui para o bem-estar emocional da mamãe e do bebê. E aqui é só uma pontinha do iceberg daquilo que nós podemos abordar neste tema da vinculação, do vínculo seguro. Contem lá, está a fazer sentido? Vou receber as vossas respostas. Então, este vínculo seguro entre o bebê e a mãe, e também o pai, alguém está a dizer que sim, obrigada aí desse lado, constitui, isto é muito importante, a base do desenvolvimento psíquico e emocional do futuro bebê. Estas interações precoces, lembram-se de eu falar da comunicação? Comunicação é interação. São muito mutuamente compensadoras, quer para a mãe, quer para o bebê e também para o pai. E permitem que o bebê se vá desenvolver a nível cognitivo, emocional e relacional. E então essa criança vai crescer com um sentimento de segurança interna e o que há mais é crianças a dizer eu não consigo, eu não sou capaz, confiança na relação com os outros e curiosidade e desejo de explorar o mundo. Tem tudo a ver com a segurança. Eu estou seguro, eu não tenho medo do desconhecido, eu sou muito mais tranquilo no meu desejo de explorar aquilo que está à minha volta. E isto acontece logo desde bebê. Depois, isto aqui ficou muito pequenino, peço desculpa. O bem-estar físico do bebê. Então, se a criança se sente bem, porta-se bem e é feliz. Desde logo, a partir do nascimento. Para um bem-estar físico do bebê, o que é que tu tens que fazer? Primeiro tens que responder às suas necessidades. Não é? Se o bebê não dorme bem, não vai estar mais reativo e não vai estar tão tranquilo. Se o bebê tem cólicas, nós não vamos estar a massajar no momento da cólica, vamos atuar também como prevenção e fazer a massagem adequada antes. Nós precisamos de ser detetives e vamos investigar as necessidades do bebê. E às vezes o bebê está muito exasperado e é preciso nós termos calma e paciência, porque a nossa própria energia vai afetar a energia do bebê. E então, atender às necessidades e investigar esta causa do choro. São cólicas, é refluxo, aprendemos assim algumas técnicas, se a linguinha está muito branquinha é porque há refluxo no bebê. Se há alguma pressão musculoesquelética que tenha até a ver com o parto e que possa estar a magoar e a fazer com que o bebê esteja mais incomodado e logo chora mais, vamos atuar na prevenção, como eu disse há pouco, um banho tranquilizante, uma massagem quando o bebê está relaxado, para prevenir as cólicas, massajar a barriguinha. Há técnicas de baby yoga espetaculares para isto, que ajuda também o bebê a fazer o seu cocó e depois ficar mais tranquilo. E outra coisa fundamental é não deixar o bebê muito tempo na mesma posição. E principalmente afastá-los daquelas coisas fantásticas que é o ovo, mas o ovo é a cadeirinha do carro, que é para... Eu aqui estou mesmo a ser assim mais dura. O ovo é uma cadeirinha para transporte no carro. O melhor sítio para o bebê se desenvolver ou é no chãozinho, assim, obviamente com uma mantinha, no pano, e tu também evitares muito aquelas posições em que o bebê está assim muito curvo, assim lá preso, que isso faz com que ele não tenha os movimentos adequados. E colo. O colo não faz mal nenhum, muito pelo contrário, e é muito necessário ao desenvolvimento interno do bebê, para a sua segurança e para o seu bem-estar. Depois tu podes, como eu estava a dizer há pouco, usar o pano. O pano é contacto, é uma posição super adequada ao bebê, a tua própria energia, o teu calor vai regular também o bebê. Lembra-te que como tu andavas na gravidez, é uma das formas também que o bebê se regula.
portanto, este andar ao lado do bebê aqui vai sentir um bocadinho a mesma coisa. Massajar o bebê diariamente no período sem dor. Um colchão, um puzzle no chão com uma mantinha, um bom lugar para começares a pôr o teu bebê à medida que ele vai tendo ali um mesinho, 2 mesinhos, para ele ir fazendo alguns movimentos também. E estímulos, como eu disse há pouco, QB. Adequar os estímulos também à energia do teu bebê. E depois confiar no desenvolvimento natural da criança, do bebê. Então, dizer-vos também, até estou assim aqui a terminar esta parte para depois dar a entrada à Inês, para ser assim uma conversa também mais fluida. Os primeiros 7 anos de desenvolvimento de uma criança, o primeiro seténio é fundamental. E os primeiros 9 meses de vida são também de fusão com a mãe. Repara que com 9 meses o bebê já começa a gatinhar e a movimentar-se, já tenho a Inês aí quase a chegar e já vou dar a entrada à Inês. E estes primeiros 9 meses são muito de fusão com a mãe. E depois, quando o bebê começa a gatinhar, a ter outra postura, o pai já entra também muito mais facilmente. E aqui a pergunta também, para que este bem-estar do bebê aconteça, e que haja este bem-estar integral, quer seja do bebê, quer seja da mamã, que é aquilo que o bebê mais precisa, a pergunta, eu pus aqui duas perguntas que eu para mim acho que são essenciais, que é, que mãe é que tu queres ser e como é que o vais fazer? Então esta é uma pergunta que, se vocês quiserem responder aqui, que eu vou dar entrada aqui à Inês, vou tirar aqui esta parte. Olá! Bem-vinda! Eu apresentei-te no início Também. da intervenção e depois também tenho aqui um slide onde fala um bocadinho de nós as duas. Bem-vinda, obrigada por estar aqui nesta hora. Olha, e eu estava precisamente aqui a acabar uma coisa e funcionou mesmo muito bem. A acabar aqui esta parte em que eu falei muito sobre o bem-estar físico do bebê, o bem-estar emocional, também da mãe, e depois estava aqui a lançar estas perguntas: que mãe queres ser e como é que o vais fazer? Não é? Porque às vezes nós entramos aqui no turbilhão e não nos escutamos muito, não é? E também estava aqui a dizer às presentes que amanhã vamos falar um bocadinho mais sobre a mãe, ou seja, sobre o papel da mãe, das emoções da mãe. Hoje era mais focado aqui no afinal, o que é que precisa o meu bebê. Inês, conta-nos coisas. Eu gostava muito de ouvir a tua partilha sobre este tema, não é? Que nós estamos aqui com um projeto conjunto e é muito importante passarmos também a nossa mensagem. E tu, enquanto pediatra, olha, temos aqui um comentário: não quero ser uma mãe galinha, mas só na hora saberei. Exatamente. É mais fácil nós sabermos aquilo que não queremos do que aquilo que queremos, é muito curioso. Mas é muito importante fazermos o inverso, não é? Como é que eu quero ser e como é que eu vou ser. Mas pronto, isso já são outras partes. Então conta-me lá, Inês, que é pediatra, afinal, o que é que precisa um bebê, Inês? Olha, eu apanhei mais ou menos, consegui ouvir mais ou menos o que estiveste a falar. E no fundo é um bocadinho aquilo que estiveste a dizer, não é? Um bebê precisa de um bocadinho de tudo, não é? Acima de tudo, e se calhar pegando uma coisa muito importante que tu disseste, o bebê precisa de ser amado e de ser amado de forma incondicional. Porque se assim for, todas as outras barreiras e todas as outras dificuldades acabam por quebrar, não é? Pronto. E às vezes eu acho que a grande dificuldade é essa, porque nós vivemos num mundo que é demasiadamente, que nos afasta muito de nós próprios, não é? E daquilo que nós consideramos ser o correto e que vem dentro de nós e que nos faz sentido. E agora toda a gente tem livros para ler e workshops para ir e o Dr. Google para ver e há muita informação, às vezes muita desinformação, não é? Pronto, e somos muito bombardeados e eu acho que isso acima de tudo afasta as mães daquilo que é essencial para o bebê e eu muitas vezes faço um bocadinho a consulta pré-natal, que é conheço os pais antes do bebê nascer e acho que até faz sentido porque no fundo percebemos se há algum tipo de empatia, tiramos algumas dúvidas, falamos exatamente sobre estes temas. E às vezes o que eu digo mesmo aos pais é isso: o que o vosso bebê vai precisar acima de tudo é que vocês o amem, e o amem despido de expectativas, de projeções, daquilo que poderá ser ou poderia ser ou deixaria de ser, não é? Porque depois todo nascimento de uma criança é uma caixinha de surpresas, não é? E nós perspectivamos sempre tudo aquilo que é perfeito, é aquilo que estava a dizer, não é? Aquilo que nós queremos que aconteça, aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós queremos passar.
E às vezes depois toda essa aventura rapidamente se transforma numa aventura um bocadinho diferente. E nessa transformação às vezes perde-se exatamente essa capacidade de amar incondicionalmente, independentemente do que seja. Portanto, se tu me fizesse essa pergunta e eu tivesse a responder numa palavra, não é? Diria que era amar, não é? O que o bebê precisa é de amor, pronto. Claro que isso não tira tudo aquilo que também já falaste, não é? Que estar atento aos sinais de alerta, estar atento aos sinais de bem-estar físico ou mal-estar físico, não é? Se formos um bocadinho ao contrário, Uhum. e todo o cuidar, não é? Que implica receber uma criança e um novo ser em casa, não é? A alteração das rotinas, o sono, a fome, o calor, o frio, não é? Portanto, todas aquelas Tudo. necessidades básicas que têm que ser supridas, mas acima de tudo era isso, pronto, e acho que é focar um bocadinho também naquilo que tu disseste mesmo. Sim, ó Inês, e acontece muito, não é? Aconteceu-me a mim e acontece a muitas das mães com as quais eu trabalho, e eu sentia muito isto nas aulas presenciais quando tinha o yoga, que era, elas, antigamente havia a questão da aldeia, não é? De haver uma tribo Uhum. para partilhar, e havia um suporte, havia uma ajuda à mãe, era dado cola à mãe, havia esse espaço, a mãe conseguia descansar, se calhar, muito mais do que hoje, antigamente, não é? Porque havia as tias, porque havia uma série de gente que ajudava e dava esse suporte. E hoje em dia, nas famílias como são hoje, é a mãe, o pai e o bebê, ou outro filho que já exista, não é? E de repente as mães, mulheres, sentem-se muito perdidas também na sua própria função. E o pai também se sente muito. De repente também tem que ser o super pai que faz tudo, muda fraldas e não sei quantos mais. E há aqui, eu acho que há uma desconexão muito grande daquilo que nós queremos mesmo ser e de como é que vamos fazer e o que é que nós efetivamente precisamos. É muitas nossas próprias necessidades que às vezes nem a própria mulher sabe. Se quer mesmo que o marido ajude na casa, se quer que o marido ajude com o bebê, se quer ser ajudada, não é? Se quer também ser ajudada ou não. E então, eu acho que há aqui a questão da confiança, que é preciso muito ser trabalhada por parte da mulher, mas que depois vem lá a culpa. E os bebés são simples. Há muito aquela fase do livro de instruções, mas os bebés comunicam. E é preciso, como eu dizia, sermos investigadores, é sermos um bocadinho mais detetive, não é? E nós aprendemos a perceber que o bebê, e a mãe se calhar por isso não confia tanto nos outros, porque aprende muito mais facilmente que aquele tipo de choro já significa determinada coisa, e eu vou atuar rapidamente, e vou salvar o bebê daquela emoção que está a sentir, porque eu consigo mais rápido que os outros, não é? Falando com o pai. Mas acho que é muito aqui esta descoberta, será que a mulher quer mesmo que o pai cuide? Ou também quer ser cuidada? E não tem mal o primeiro mês, até pode o pai não participar muito nas coisas do bebê, mas se a mãe está a amamentar, se calhar o pai tem que garantir que ela tem água e que bebe água e que tem uma Coisa sopa, tão simples quanto isso, sim, não sim, é? Portanto, sim, às vezes sim. há aqui estas exigências, estas expectativas da perfeição que não existe, na verdade. Não, de E todo. cada um tem que escutar o que é que quer, não é? Porque o bebê diz. Sim, O bebê sim, sim, o diz. bebé comunica. E às vezes os pais dizem tal e qual é isso. Ah, doutora, mas então ele às vezes chora e eu fico a olhar para ele sem saber o que é que hei de fazer. Eu disse, pronto, mas isso é agora, são os primeiros dias. Vocês vão começar a perceber que o choro é diferente, a inquietude é diferente, a forma como ele pede as coisas é diferente, consoante é frio, é fome, é a necessidade de colinho, às vezes só, não é? Há uma coisa muito engraçada que é exatamente quando eles estão com aquele choro assim um bocadinho mais aflitivo e às vezes eles só estão a pedir colinho e mimo. E aí o que eu faço é uma coisa assim, que é pego-nos ao colo. E eu sou uma estranha, não é? Não sou nem pai nem mãe, portanto Sim. não tenho. E eles, a partir do momento em que eu pego nele ao colo e começo a falar com eles, eles acalmam-se, ficam assim muito calados e eu, pronto, não era dor, estão a ver? Era só necessidade de alguém para conversar, para dar um colinho, para estimular. Pronto, e às vezes é isso, não é? Portanto, eles não precisam de grande manual de instruções, eles precisam é que naqueles primeiros dias a mãe e o pai, ou quem esteja, né, os cuidadores que estejam ali à volta do bebê, estejam atentos para perceber exatamente o que ir começando a conhecer. Ele vai se dando a conhecer facilmente. Os papéis depois vão-se montando à medida que os dias vão passando, não é? Se estavas a falar, não é? Do papel do pai, do papel da mãe, do papel da criança, naquela nova família, às vezes do papel do irmão mais velho, não é? Quando existem irmãos mais velhos. E tudo isso se vai reorganizar e vai-se repensar quando a criança chega à casa. Claro que depois não é sempre igual e em cada família resultam coisas completamente diferentes. Eu Sim. tenho pais que são super, 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 super participativos e querem logo ajudar, é com o bebê, e são eles que dão o banho, e são eles que põem a rotar. As próprias mães já dizem, ai não, eu ponho na maminha, mas depois com a parte do rotar é para o pai, zoom. E tenho o contrário, tenho pais que
às vezes ou por insegurança, ou porque acham que devem estar de suporte à mãe, lá está, como estavas a dizer, preferem ficar mais na retaguarda, deixar que seja a mãe assumir aquele controlo mais na fase inicial, e estão ali, às vezes para fazer uma refeição, para pôr lavar uma roupa, para dar colinha à mãe, para lhe dar água, aquilo que ela precisa, não é? E não há soluções ideais. Eu acho que cada casal tem que depois ir encontrando aquilo que resulta, não é? Pronto, e lá está, a conexão é exatamente isso, é esperarem para pensar e perceber, ok, o que é que connosco, neste momento, faz sentido? É estarmos todos de volta mais centrados no bebê, é haver um que esteja mais de retaguarda a cuidar da mãe, para que a mãe possa cuidar do bebê, não é? E é um bocadinho este ajuste. Eu ia retomar-se uma coisa que eu acho que disseste há um bocado muito importante, que é os bebés, ou seja, a resposta do bebê e o olhar do bebê, o contacto do bebê em função daquilo que lhe é dado, não é? E do amor ou do conforto ou do carinho que lhe é dado. E eu tive um caso gravíssimo de um bebê que estava numa instituição e que estava rotulado como sendo um bebê com atraso gravíssimo do desenvolvimento. Era um bebê pequenino, mas não tinha qualquer tipo de contacto, não havia contacto, o bebê não contactava, os olhos baixos, parecia quase um bebê profundamente deprimido. E depois, quando foi adotado, portanto, uma família que mostrou interesse, o bebê não tinha atraso de desenvolvimento psicomotor nenhum, o bebê simplesmente não tinha quem o amasse e, portanto, como não tinha quem o amasse, não procurava o contacto porque sabia que não havia o contacto do outro lado. E, portanto, bastou um pai e uma mãe que chegassem ao pé dele, dessem colo e falassem com ele, para o bebê, em cerca de 2, 3 semanas, estar a sorrir, com contacto, a procurar ajuda, a resmungar, não é? No sentido de palrar, começar a dar o palreio, e pronto, e às vezes é só isto, não é? E nós temos bebés muito difíceis, e nós sabemos disso, não é? Nós temos bebés que às vezes são muito irritados, temos bebés que às vezes são difíceis de consolar, temos bebés que são hiperabsorventes, não é? Que os pais dizem, eu não consigo fazer nada sem estar com ele ao colo, porque ele desata a chorar, mal eu me afasto, não é? E estes bebés requerem depois aqui uma atenção um bocadinho diferente, que vai ter que ser trabalhada, como tu muita dizias. investigação, e isso tudo tem uma causa, não é? A questão desse É isso. comportamento, tudo tem uma causa, e é muito importante haver, é isso mesmo que estavas a dizer, Inês, é haver este olhar disponível para poder adequar também, sem assumirmos culpas. Ok, está a acontecer, Claro. há alguma coisa que é necessário, e eu tenho que mudar a minha desculpa que tenho aqui a minha cadela para bater as orelhas, pronto. Faz parte dos diretos daqui do escritório de casa. Então, adequar esta estratégia de resposta ao bebê também vai trazer calma e mais segurança. Agora, não conseguimos fazer isto de um momento para o outro, não é? E isto ligando à questão que tu estavas a falar, que de facto existe o Dr. Google, muita informação, e eu, sinceramente, já tive muitas pessoas, e eu acho que já partilhei isto contigo, diziam-me assim nas sessões, mas não faz sentido, mas foi o pediatra que disse. Isso não faz sentido nenhum. Então, o que eles acabaram de dizer não faz absolutamente sentido nenhum, tal e qual. Mas o lugar onde os pais se perdem, porque está a ser desafiante, e depois energeticamente um bebê que está muito reativo, que os pais sentem que não conseguem, e estão-se a sentir perdidos, e vão sentir uma data de coisas internamente, vão passar isso ao bebê, e é um ciclo. Não é? É uma bola de neve. É uma bola de neve. E é preciso trabalhar, para mim sim, é preciso trabalhar este tipo de coisas para correspondermos, porque às vezes até pode ter sido no momento do parto alguma situação, às vezes até pode ter sido algum trauma com a mãe, e isto acontece, não é? E hoje em dia começa a falar de mais trauma, mas é preciso estarmos conscientes de que há sempre uma causa. Agora, nós não precisamos de perceber. O comportamento é ajustado se nós correspondemos às necessidades. E então é aqui que nós temos que era esse belo exemplo do bebê. E deixa-me só, eu antes de tu falar, parece que adivinhaste, que os bebés muito calminhos, que dormem muito, que aprenderam a calar-se, também não é bom. Pois não. Porque de algum motivo estes bebés aprenderam a calar-se. E não é bom. Às vezes nós mesmos, porta-se, está tudo tranquilo. Não é? Não quero assustar ninguém desse lado, mas é também preciso investigar. Claro. E é só esta consciência, porque depois estes primeiros anos são fundamentais no desenvolvimento cognitivo, emocional, tudo do ser, sim, da essência daquela criança, não é? Sim. E lá está, e é o que tu dizes, às vezes, e não há aqui culpas, é olhar para a situação e perceber o que é que na envolvência do bebê e no passado recente ou mais tardia, no fundo, mais atrás,
pode ter justificado esse tipo de comportamento, que pode ser os polos opostos, como dizes, pode ser o bebê que nem sequer contacto procura, que come e dorme e que não faz mais nada, e porque é que esse bebê é assim, não é? Se ele se calhar já tem um mês, se calhar já tinha idade para começar a pedir estimulação, e a procurar e a sorrir, não é? E a sorrir socialmente e não faz. E do polo oposto, aquele bebé que nunca sossega, não é? Está, parece que tem pilhas de Duracell hiper mega ligado, à procura de todos os estímulos, olhos esbugalhados, quase que eu estivesse, que também há, não é? Pronto, E o que é que os é pais muito fazem engraçado. normalmente, Inês? O que é que os pais normalmente fazem aí? Dão mais estímulo ainda? Dou mais estímulo ainda, claro. Então, se ele precisa de estímulo, eu vou dar mais estímulo. A certa altura, está hiper estimulado. Né? E Sim, depois é muito muito engraçado. facilmente. Claro, 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 porque depois regra geral aí, uma coisa gera a outra, não é? Que é o que estavas a dizer, é o efeito bola de neve, não é? Comportamento gera comportamento, sentimento gera sentimento, e depois, quanto mais o bebê procura aquele estímulo, mais os pais lhe dão, e portanto é quase como se fosse, eu costumo dizer às vezes nas consultas, pronto, as crianças têm dois desenvolvimentos muito diferentes, mas há miúdos especificamente que têm um desenvolvimento às vezes um bocadinho à frente da média, procuram muito, não é? Procuram muito e vão muito à frente. E aquilo que eu costumo dizer aos pais é, nós não vamos hiperestimular e também não vamos cortar as vasas àquela criança. Nós vamos acompanhá-la e vamos deixá-la voar. E ela vai fazer o ritmo e a velocidade que ela tiver. Com isso, não estamos nem a limitar-lhe as hipóteses que ela tinha de potenciar o seu desenvolvimento, mas também não estamos a criar um estado completo de hiperestimulação que eles depois nem dormir conseguem. Ou seja, nem descansar conseguem, descansam por exaustão, porque já estão completamente esgotados depois de um dia em que receberam tanta informação e tanto estímulo que têm que parar para processar. É? Pronto, quase obrigados. E isso acontece muito, não é? A pergunta muito dos pais, mas devemos estimular? Devem, claro, se for um bebê mais calminho, provavelmente, se for um bebê que está muito, muito estimulado, devemos acompanhá-lo, damos aquilo que ele for pedindo, mas não damos à frente, não é? Não, isso é muito importante, lá está, e mais uma vez vamos a fazer o quê? Em olhar para a criança que temos à frente e perceber o que é que ela precisa, não é? Que não é igual de criança para criança, nem de família para família, claro. É isso mesmo. Olha, nós temos aqui uma pergunta aliás, temos duas, por acaso ia pedir se tinham alguma questão que quisessem ver respondida. Então temos aqui uma. Qual a idade para começar a dar mais estímulo? É uma pergunta que vem na linha que nós estávamos a falar, sim. E esta? Esta pergunta faz sentido, porque há muita a noção de que durante o primeiro mês, portanto, durante aqueles primeiros 28 dias de vida, o bebê é muito come e dorme. Mas na verdade o bebê não é muito come e dorme. Não é? Ou seja, ele está desde o primeiro dia a absorver tudo aquilo que está à volta. E, portanto, na verdade, eu diria que nós devemos começar a dar estímulo desde sempre. Estímulo comedido, não é? Lá está aquilo que nós estávamos a falar. Portanto, nós vamos de encontro e conversamos e falamos e damos colo e damos toque, não é? Pronto, e estamos a estimular dessas formas todas, não é? Através do som, da luz, da cor, do calor, do sentimento, sem ser uma demasia, não é? E, portanto, de estímulo desde sempre, não é? Mais estímulo nos meninos que percebermos que de alguma maneira, se calhar, olha, já devia sorrir ou já devia palrar um bocadinho mais e ainda não faz. Então, se calhar temos que conversar mais com ele, cantar mais lingas, não é? Brincar mais, aquela brincadeira do toque. Cantar. Cantar, exatamente, falar, dançar. Pronto, mas é isso, é que eu diria estímulo desde sempre, não é? Pronto, desde o primeiro dia. Aliás, desde a barriga da mãe, se vamos falar. É isso mesmo. Olha, vou só aqui complementar, até com a parte do Baby Yoga, para esta mãe, que eu não sei quem é que perguntou, porque não consigo ver o nome, do estímulo. Por exemplo, nós na prática do Baby Yoga começamos logo com o bebê com 6 semanas. E eu costumo sempre dizer às mães, eles é que mandam na aula, não são as mães, lamento informar. Porque o bebê, às vezes, faz 5 ou 6 posturas, que normalmente são repetidas, e a estrutura da aula é a mesma durante um mês, por exemplo, para as mães saberem, para os bebês também saberem, portanto já há ali espaço para saberem, e às vezes um bebê com 6 semanas faz ali 4 posturas, e depois vai ter necessidade ou de mamar ou de adormecer, normalmente eles adormecem. Depois mais crescidinho, já faz a aula toda, normalmente no fim eles vão sempre à maminha e acabam por adormecer, e às vezes fazem ali longas cestas. Portanto, este estímulo, nós vamos percebendo se o bebê está receptivo ou não está receptivo, e há sempre essa questão de respeito e de muita comunicação e observar aquilo que o bebê está a dizer ou não.
Portanto, só, por exemplo, um bebê com dias, só o trocar fralda e qualquer coisa e o colinho já é estímulo. Claro. Não é? Já é um estímulo. O toque, Exatamente. o toque é extremamente importante. E é muito, muito importante tocarmos os bebés, massajarmos os bebés, fazermos estas práticas, porque o toque, eu até costumo dizer, por exemplo, nas aulas de Baby Yoga, quando eles são muito pequeninos, o cuidador, o pai, se começa o pai, é o pai que vai até ao fim, se começa a mãe, é a mãe que vai até ao fim. Precisamente numa questão de toque e de energias. Nós estamos ali numa estrutura, estamos ali a trabalhar algumas coisas e quanto mais toques houver, mais estímulo o bebê tem. Eu, por exemplo, uma das coisas que ensino é as minhas mãos não saem nunca do bebê. Uhum. Vão descendo, vão. Porque quanto muito eu estou a fazer isto, mais toque, não toque. E isso já vai estimular mais o bebê, ele vai ficar mais reativo e não vai fluir tão bem. Portanto, é sempre nós percebermos aquilo que está. O nosso coração também tem resposta, não é? E respeitar, era aquilo que estava a dizer, é respeitar aquilo que o bebê nos pede, não é? Que é uma coisa que às vezes mesmo me perguntam muito. Então, mas eu tenho que acordar para comer e eu tenho. Não, a mãe tem que respeitar. Olha aqui, estamos a responder. É uma das perguntas que as mães fazem sempre, claro. Dentro de limites razoáveis, claro que não, não é? Ou seja, o bebê tem o seu estímulo, tem o seu tempo, tem o seu. E muitas das vezes até costuma muito a adormecer, portanto, se está a dormir bem, vamos deixá-lo dormir, não é? Claro que não estou a dizer um bebê recém-nascido que vamos deixá-lo dormir durante 5 horas durante a noite, não é? Não vamos, porque ele nem sequer tem maturidade para isso e vai precisar mesmo de ter suporte e de ter toque e de ter. Pronto, portanto, há limites que nós temos que respeitar e as 4 horas é o que muita gente fala como razoável para que não tenhamos riscos e eles estejam confortáveis. Mas à partida, se um bebê está confortável, fez xixi, fez cocó e está a dormir, ele está bem, não é? Portanto, vamos respeitar o seu ritmo, não é? Sim, super importante. Aliás, eu a partir do mês digo aos pais, todos os pais ficam chocados comigo na consulta. Chego à consulta e digo, olha, a partir de hoje, o seu bebê dorme aquilo que quer. Os pais ficam assim, como? Já não temos que acordar, não há despertadores. Eu, ele dorme aquilo que dormir. Se ele dormir das 10 da noite às 8 da manhã, 9 da manhã, está tudo bem. Pronto, ele está a dormir, está a crescer, está a evoluir bem, não temos preocupação, está bem. Ficou com aquele olhar assim muito desgaseado. E agora, como é que é possível? Não temos cronómetro. E depois o que acontece é que o bebê depois às vezes acaba por acordar, não é? E há bebês que continuam a acordar exatamente metodicamente como estavam a fazer antes. E há bebês que de repente, deixando de ser acordados, aproveitam e dormem muito mais, não é? E lá está, cada bebê depois vai ajustar aquilo que é o seu ritmo e a sua necessidade, não é? Pronto. É isso mesmo, Inês. Olha, vou só aqui partilhar umas coisas para ver se passa alguém, se algumas coisas passam pela cabeça de algumas das mães que estão aqui. Será que, o receio do parto, não é? Será que se o meu bebê chorar muito, será que eu consigo acalmar? Será que consigo amamentar? Conseguirei ser a melhor mãe para o meu filho? Isto são tudo coisas, não é? Sou mãe agora e eu. Amanhã vamos falar muito disso. E agora, o meu bebê só chora, não é? Serão cólicas? Qual a melhor alimentação para o meu bebê? Todas estas coisas são questões que surgem e que é importante nós estarmos atentas, mas o que eu sinto muitas vezes é que as mães, de facto, deixam de estar conscientes de si, confiantes em si nas suas respostas. E por isso é importante também nós termos esta capacidade de querer renascer enquanto mãe. Não é? Nós já falámos, já falámos deste projeto e é um bocadinho aquilo também que eu gostava de passar aqui a informação, mas de facto, se queremos renascer enquanto pessoas, nós podemos aproveitar também este momento, porque estamos a aprender a ser mães, ninguém sabe, não é? Ninguém é ensinado, há coisas que são inatas, mas também o que está a acontecer à nossa volta, de demasiada informação, às vezes também nos perdemos, não é? Da nossa essência. O que é que eu quero ser? Como é que eu quero ser? E eu tenho aqui algumas perguntas e gostava de fazer também esta pergunta aí para esse lado. O que é que tu gostavas mesmo? Que mãe é que tu queres ser? Ou que mãe é que tu queres renascer? Porque eu tenho muitas mulheres que dizem assim, eu quero sentir que sou a melhor mãe que posso, a melhor versão para mim e para os meus filhos. E amanhã vamos falar da questão do tempo, não é? Sentir mais equilíbrio emocional. Também sinto isto em muitas mães. Tenho aqui mais algumas perguntas. Querem saber lidar com as cólicas e também como as prevenir. Querem ajudar o bebê a dormir tranquilo, que é um tema também super delicado, a questão do sono. Promover uma alimentação consciente. Se querem estas coisas, não é? Há uma forma muito interessante que eu sinto mesmo que faz falta, e daí nasceu aqui também uma das coisas que nós já falámos as duas, que é esta aldeia, que é este espaço onde há uma voz, onde há
uma voz interior que é ouvida e que não há imposições. Podem haver, como tudo responde e como eu respondo, situações mais até de enquadramento, mas depois cada família e cada mãe vai desenvolver algumas coisas que sente serem necessárias. Para fazer isto, olha, está aqui, garantir um crescimento saudável e equilibrado do filho e da família. E o que eu sinto é que muitas vezes há esta falta aqui da comunicação. Em muitas famílias. Terrivelmente. Falta muito, este apoio que tu dizes, não é, e que se perdeu. Isto faz todo sentido, não é, e nós já tínhamos falado várias vezes sobre isto, porque nós próprios como mães, não é, nos sentimos também um bocadinho assim, e até tínhamos alguma informação, não é, portanto estamos a falar aqui até de alguém que já tem algum tipo de bagagem, se é que possamos dizer, imaginando mães que não têm qualquer tipo de bagagem com elas, não é, que não levam nenhumas ferramentas, é um momento que pode ser tão assustador como renovador. E eu acho que se nós pensarmos, não é, e olhando até para a minha vida como em termos de evolução como mãe e como pediatra e como mulher, se calhar os momentos mais chave de renovação para mim foram mesmo os momentos em que eu fui mãe, sem dúvida alguma. E se nessas alturas nós tivermos um grupo de pessoas que de forma sem julgar, sem culpabilizar, estiver lá só para acolher e apoiar e dizer e partilhar, olha, eu fiz isto, o que é que vocês acham? Acham que foi de encontro, não foi? O que é que vocês fariam de forma diferente? Mas agora, porquê é que fizeste isso e já agora o que é que pretendias, não é? Quando fizeste, se calhar, se houver esse espaço para que as pessoas possam partilhar aquilo que vão fazer no dia a dia, as pessoas que vão tomando, os papéis que vão desempenhando, não é? Torna-se tudo muito mais fácil. E há bocado tinhas aqui um tópico que é fundamental, isto tudo é muito importante, mas o papel da mãe e alguma. Eu tenho uma das queixas principais das mães, quando os bebés são um bocadinho mais velhos, mas ainda durante o primeiro ano de vida, é a capacidade de cortarem, como eu costumo dizer, o cordão umbilical. Sim. Não é? Porque o cordão umbilical é cortado automaticamente, mas é só o físico, não é? É só o objetivo. O outro mantém-se muito ligado e durante muito, muito tempo. E há uma grande dificuldade das mães perceberem que, quando são mães, não deixam de ser mulheres. Okay? E eu convido todas as que estão aqui amanhã a estarem, porque amanhã vamos focar muito esse tema, porque cada vez mais eu acho que é crucial. Perdem-se completamente no processo, não é? E depois, quando têm que assumir que vão voltar ao seu papel, até se sentem, como tu disseste muito bem, quase que egoístas, em ok, eu vou estar a ser eu e não vou estar com o meu filho, com os meus filhos, não é? E definir esses papéis e aprender a definir esses papéis com uma certeza de que é o que está correto, é o que lhes faz sentido e é aquilo que vai fazer com que elas sejam melhores mães quando estiverem com as crianças, é fundamental, sim. Eu acho que é preciso falar disto porque ninguém fala, destas coisas ninguém fala, não é? Tudo é muito bonito e muito rosa e muito pintado e depois na prática as coisas que realmente interessam não se fala, portanto sim. Por exemplo, as mães que normalmente iam às aulas de Baby Yoga, nós fazíamos a prática 30, 40 minutos e depois às vezes estava lá 2 horas com elas. E essas 2 horas faziam toda a diferença. Toda a diferença. Que é, que engraçado, também já me aconteceu isso. Vou colocar esta dominadora aqui, que eu sei que é acolhida, num espaço seguro e num espaço de verdade, onde somos todas iguais, não é? E há alguém até, não é? No meu caso, que tinha algum conhecimento já, que podia até conduzir e até, às vezes, fazer só uma pergunta que faz ter a luz que é necessária naquele momento. Exatamente. E umas com as outras, porque isso é muito, muito importante. E eu tenho aqui esta frase da Laura Gutman, que eu gosto muito da Laura Gutman, não é? E ela diz: nenhuma mulher deveria passar dias sozinha, com a criança nos braços. A maternidade é fácil quando estamos acompanhadas. Não quando somos julgadas, criticadas ou aconselhadas. Simplesmente ter outras pessoas por perto, se possível, outras mulheres que estão a passar pela mesma fase. Não é? E isto é muito importante. E isto perdeu-se. Isto perdeu-se muito, não é? Há alguns grupos que fazem mesmo diferença e foi um bocadinho por aqui que nós também decidimos fazer este projeto, não é? Eu claramente vou passá-lo, porque é uma informação que é importante e que vai aqui dos nossos corações, que é uma comunidade, uma aldeia, que de facto o programa definido está para 3 meses, mas será mais do que 3, essa vai ser uma surpresa, mas para que semanalmente haja este encontro, haja esta partilha e que depois haja também algumas informações que são aquelas que são selecionadas por este conjunto de especialistas, por aquilo que nós consideramos mesmo importante, quase como se fosse um filtro da informação que às vezes existe em demasia,
eu, da minha parte, quero muito trazer a parentalidade, mas também a parte do mindfulness, esta escuta, de trabalharmos a culpa, trabalharmos todas estas questões que são tão importantes e depois fazem muita diferença. E este grupo, este acompanhamento que nós definimos, que tanto a ti, Inês, como especialista também na área da pediatria, temos a Luísa, que amanhã vai estar como terapeuta de saúde integral, muito ligada também à parte das emoções e da aromaterapia, que faz uma diferença muito grande também nos bebês e nas mães. Há uma outra parceira que vai entrar, que é da alimentação, que também é muito importante, esta fase da nutrição da mãe e do bebê, e muitas surpresas que vão acontecer por aí. Mas só para explicar que estas 12 semanas têm alguns temas desenhados, mas que são fluídas, que vão muito ao encontro também das necessidades das mulheres que decidam embarcar neste programa, neste acompanhamento, e serão estes encontros presenciais onde, de uma forma assim, complementar, vamos trazer quer práticas de mindfulness, quer baby yoga, quer temas que são importantes só para a mãe, mas é um espaço onde a mãe pode estar tranquilamente com o bebê ao colo, também a partilhar e a estar numa roda, apesar de que virtual, mas que faz muita diferença, porque isso eu já consegui comprovar que faz muita diferença. Portanto, vamos passear aqui um bocadinho por todos estes temas e, como nada é estanque, vamos ao encontro das necessidades também das mães para construir conteúdo e para trazer esta partilha que eu acho que é essencial e é atuar com prevenção, que para mim cada vez mais é mais importante. Eu que acompanho também mães já com crianças crescidas, digo assim ao bolas, se soubesse isto só de comunicação de há não sei quantos anos atrás, né? ou um ano atrás, às vezes basta isso, isto não tinha acontecido. É que a verdade é que não tinha acontecido. E essa é assim a diferença que faz a diferença. Este era o nosso slide de nós as duas, eu depois partilho eu partilho aqui com a malta. Mas isto é um projeto que está a nascer, não é? Aqui uma rede de especialistas para nós partilharmos, mas acima de tudo também temos um interesse comum, também fazer estes conteúdos gratuitos. Obviamente quem puder pertencer, isto é feito de uma outra forma, mas também temos muita intenção de partilhar aliás, tanto tu fazes isso no mundo da pediatria, como eu faço isso no Ohana, de trazer estes conteúdos que nós sabemos que fazem a diferença na vida das crianças, na vida da família, e isso é aquilo que é, de facto, mais importante. Muito importante, muito importante. Sim. E mais do que como especialistas, não é? Nós também vamos estar um bocadinho a dar aquilo que foi o nosso como mães, não é? Portanto, nós somos mais uma mãe no meio da roda, como eu costumo dizer. Se calhar com alguma outra capacidade de ajudarem em alguns temas mais particulares, mas a ideia é mesmo essa, e porque nós só aprendemos partilhando e falando das coisas que nos doem e que nos magoam e que nós não estamos a conseguir resolver, ou bem pelo contrário, das coisas que nós fomos capazes de resolver e correr lindamente, e ao partilhar tanto uma coisa como outra, nós vamos certamente encontrar soluções e receber soluções, não é? E ajudas de caminhos diferentes. Portanto, acho que a ideia é essa, é criar um bocadinho aquelas aldeias que se perderam, não é? Aqueles colos de mãe que a mãe precisa tanto quando é uma recém-mamã, e mesmo depois do percurso. E a ideia é essa, portanto, acho que sim, estamos cá para receber todas as mães que assim quiserem. É isso mesmo. Olha, Inês, deixa-me cá ver se há aqui algum comentário, alguma pergunta. Vamos dar aqui um bocadinho de espaço. Vamos dar aqui um bocadinho de espaço a dizer às mamães que amanhã nós vamos ter um outro tema, em que trabalharmos um bocadinho mais a questão da mãe, que também serão aqui algumas dicas assim espetaculares para a mãe, a recém-mãe, não é? Porque a mãe renasce, não é? A mãe renasce mesmo depois de ter o bebê. Que será também muito interessante perceber o facto de a mãe conseguir uma autorregulação e estar efetivamente tranquila vai ter uma implicação assim brutal na manifestação do bebê, como é que o bebê vai estar a sentir-se, porque são não é? Esta fusão de um do outro faz muita diferença depois para o dia-a-dia da mamãe e do bebê. E é muito esse ponto de partida, é muito importante que a mãe tenha esta consciência. O meu estado vai influenciar o estado do bebê e influenciam-se muito um ao outro. Então, de que forma é que eu consigo regular-me também é muito importante para
para que eu esteja bem, não é? No meu dia a dia. Acho que não temos perguntas, Inês. É porque fomos claras. Olha, Ou então ficaram tantas perguntas que nem sabem para onde é que vão começar. exatamente, está tudo bem. Agradecer-te muito, Exatamente. Inês, mais uma vez pela tua participação. Nós, em breve, vamos aí comunicar mais umas coisas Dá novidades. a quem nos vê. E agradecer a quem esteve presente, aqui de vários pontos do nosso país. E até breve. E qualquer coisa, estamos disponíveis para esclarecimentos e tudo isso. Nas nossas redes, nós estamos disponíveis para o fazer. Exatamente. Obrigada a todos. E vou aqui. Deus.